Bom, eu não faço muito roteiro não para gravar esses videozinhos, só vai bem espontâneo. Então hoje eu queria mostrar para vocês outra coisa que já chegaram a me perguntar, que é como que eu me organizo na minha área de trabalho. Então eu fiz da seguinte forma: eu tenho uma pasta que é só Direito USP, e aí eu coloco cada semestre que começa aqui com as matérias. Isso já eu já faço desde antes de começar as aulas, né? E o semestre atual eu deixo aqui na área de trabalho mesmo. E aí eu vou tentar mostrar, assim, tipo, não tá super arrumado nem nada. Então eu tenho, por exemplo, eu faço um Excel, eu coloco todas as matérias que eu tô cursando e pego o plano da disciplina, não que eles façam tudo direitinho, assim, mas muitas matérias eles fazem e eu vou colocando aqui. Agora, como a gente está em pandemia, tem inclusive o link, né, de cada aula, e fui colocando aqui para ter uma noção do que já foi dado. Então, como vocês podem ver, eu estou meio atrasada para arrumar isso aqui. Tem matéria que não está no Moodle, como eu falei para vocês, nem todo professor usa o Moodle e nem todo professor usa o Moodle de forma organizada. Então, essa matéria, por exemplo, não está lá, então não tem nada aqui. Eu tenho que ver retroativamente, ver as aulas e colocar aqui o que aconteceu, né? Mas é só para eu ter alguma organização, não é que eu fique neurótica com isso ou use sempre, mas se eu precisar usar, eu abro, tem aqui rápido. Aqui eu preparei tipo um horário do que eu tenho que fazer. É óbvio que geralmente eu não consigo seguir isso aqui, mas se eu me perco, eu tenho um guia pelo menos para abrir e falar, bom, eu vou fazer isso agora, já que eu estou meio perdida, eu vou seguir minha agenda aqui. Então é alguma coisa eu consigo ter em mãos se der probleminha. Eu coloco cada disciplina. Então, esse semestre eu estou dando monitoria de constitucional. Aí eu coloco aqui como 00, porque não é uma disciplina que eu estou matriculada, é uma disciplina que eu estou ministrando, ajudando, né, a ministrar. Aí, por exemplo, concorrência e mercado, eu coloco aqui 01, 02, 03, na ordem que as disciplinas aparecem na minha semana. Então, a primeira matéria que eu tenho na segunda-feira, concorrência e mercado, depois direito do trabalho e por aí vai. Então, mesmo que elas se repitam na semana, primeiro momento que ela aparece, eu vou dando essa numeração aqui para priorizar. E aqui dentro, tipo, a neurótica, né? Eu coloco aqui as aulas gravadas, algumas eu tenho o arquivo, outras não. Outras estão lá no Moodle, enfim, outras não são gravadas nem pelos professores, a gente tem que assistir na hora. E o que é legal? Isso aqui, caderno. Essa pasta, ela não tem só, tipo, o caderno que eu estou fazendo em Word. Uma coisa muito boa na Sanfran, e não é da USP toda, isso é na Sanfran, não sei dizer sobre os outros cursos, na ECA, por exemplo, não aconteceu isso, é isso daqui, tá? O pessoal disponibiliza os cadernos, organizado por semestre, por ano por semestre, por matéria, por professor. Então, os nossos veteranos, eles disponibilizam os cadernos deles. Então, se você precisar ler um caderno, porque você está com o seu total defasado, ou você perdeu alguma aula, enfim, você consegue pegar o que o seu professor deu naquela matéria para veteranos de X anos atrás. Então, quando o assunto não é uma coisa que teve mudança recente, como, por exemplo, aconteceu com o penal, quando é algo mais estável ou quando é algo que ainda não mudou, como constitucional, tem poucas coisas, você consegue abrir aqui. Eu não, acho que eu não vou abrir nenhum caderno só para não expor muito a pessoa, mas esse aqui não tem nome grande, eu vou abrir. Então, os veteranos eles disponibilizam um caderno no Drive, aí você vai lá e consegue ler a matéria que eventualmente você perdeu. Ou se você tá com o seu caderno meio defasado, tipo, você não conseguiu anotar exatamente tudo que o professor falou, você não conseguiu dar uma pescada, você atrasou, sei lá, você abre e procura a informação que o seu professor passou para aquele veterano lá atrás. Então, isso é muito bom na Sanfran. Essa iniciativa começou há muito tempo, assim, todo mundo já fazia caderno, etc., mas o pessoal reza a lenda que antigamente a galera vendia caderno, vendia caderno para os calouros, né?
E a partir de um aluno muito crânio, assim, um aluno que ele é engenheiro formado no ITA, e aí ele foi fazer direito na Sanfran, ele começava a disponibilizar os cadernos monstros, assim, os cadernos animais, assim, que ele fazia para todo mundo. E daí em diante as pessoas começaram a também compartilhar os seus cadernos. Então, veja, tipo, tem muito caderno, entendeu? Aqui a matéria, por exemplo, Direito Administrativo 2, esse professor, que foi o que me deu aula no passado, e caderno, ó, 2013, 2016. Então tem muita coisa. E isso estava disponibilizado num drive, tá ainda. E aí eu salvei no meu computador, né, pra gente ter, tipo, primeiro para ter acesso mesmo que caia a internet e ver acontecer alguma coisa, e segundo porque se o drive some por algum motivo, todo mundo tem um backup. Esse aqui é o aluno que eu falei para você, gente, eu deixo uma pasta separada só dos cadernos dele, de tão bons que são, tá vendo? E aí o que eu faço? Voltando. Tenho aqui a pasta do meu semestre, tenho aqui as minhas matérias do semestre, tenho uma pasta cadernos e eu coloco o atalho do PDF dos cadernos que eu encontrar dessa matéria aqui. E aqui tá escrito caderno Daniel por causa de um colega de sala que também ele faz uns cadernos muito gênios, assim, e ele disponibiliza. Então eu sei que se eu perder alguma aula, se eu não conseguir anotar tudo, se eu tiver algum problema, é só eu consultar ou o caderno do Daniel, que é da minha turma, ou do esse outro aluno que se chama Isaac, que é o crânio também, e por aí vai. E alguns outros colegas às vezes disponibilizam os cadernos assim do semestre que estão fazendo e eu falo, meu, deixa eu ver porque meu caderno eu confesso que eu dou umas pescadas assim, eu preciso rever a aula, eu preciso, enfim. E aí eu faço o meu caderno no Word. Confesso que nos outros anos eu dava preferência a fazer à mão, por isso que vocês veem umas fotos no meu Instagram cheias de caderno escrito à mão, porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de escrever à mão. Mas assim, era difícil anotar tudo que precisava durante a aula, porque os metralhadores, os professores são as metralhadoras de informação, sacou? Então não dá tempo. Então eu prefiro fazer o caderno assim agora. E se for o caso depois, se eu tiver tempo, nas férias, sei lá, passar tudo à mão, porque eu acho que escrever à mão é o esquema de melhor aprendizagem, assim. Eu posso complementar com informação, enfim. Então aqui, caderno de processual, por exemplo, depois que você anota a aula, vai deixando bonitinho, né? Quem pensa que tá assim desde a hora que eu anotei. Tava cheio de coisa estragada, assim, tudo intercalado de informação, aí depois se arruma. E o que mais que eu posso mostrar além disso? Acho que isso tá bom, né, galera? Tipo, a gente tem o que eu tenho de livro também, eu boto aqui separado por área, né? Então, o que eu tenho de livro virtual eu coloco aqui. Esses mapas mentais é a coisa mais fofa que tem. Tem que tomar cuidado, né? Na internet deixa tudo muito, ou muito simplificado, ou às vezes com um ou outro erro, mas eles são as coisas mais legais que tem, assim, para você só, tipo, bater o olho na matéria rapidão, né? O pessoal tem muita crítica com isso, mas eu acho que talvez seja até um pouco de arrogância criticar essas coisinhas, assim, sabe? Eu gosto de salvar essas coisas. Então eu fiz essa pasta recentemente para botar o que eu achar na internet disso. E aqui é uma pasta que ainda está sem os artigos e acordos genéricos, assim, que eu achar de legal. Isso aqui é a pasta do inglês, que eu gosto muito de deixar manter sempre, porque né, todo mundo sabe como é hard fazer o TOEFL, então eu deixo aqui. E o que eu tive nos outros semestres, às vezes ajuda também os novos alunos. Quando eu botar meus cadernos em ordem, eu disponibilizarei para os futuros calouros. Então, talvez, quem sabe, né, ano que vem vocês já vão ter meu caderno para acessar quando vocês entrarem. É isso, gente. Acho que é só isso. Talvez também mostrar um pouco como é que eu deixo mais ou menos o meu Chrome. Então eu deixo aqui o Moodle, imprensa oficial, e eu deixo umas pastas separadas por área também, do processual civil, direito constitucional, jurisprudência, aqui uns sites para você buscar jurisprudência, e já fica logado na minha conta da USP, enfim. É isso, gente.